Olá, meu nome é Fábio Leandro e irei apresentar o meu projeto de instalações prediais e hidrologia ao curso técnico em edificações. Aqui eu utilizarei as normas NBR 5410 e 5444 e normas da EDP Bandeirantes para a parte elétrica e a norma NBR 10.844 para hidráulicas. Começarei falando da parte de hidrologia da edificação, começando com o dimensionamento de cisterna, onde eu cheguei a um tubo de 1 metro de profundidade dentro da cisterna. Aqui podemos ver novamente a profundidade da cisterna e o tamanho dela em largura e comprimento, que ficou em 2 metros por 3 metros. Essa imagem se refere à locação da cisterna, onde ela irá ser abrigada. No caso aqui, eu optei por deixar ao lado da edificação. Nessa figura, eu mostro a área de contribuição, com seus condutores horizontais, verticais, caixa de passagem, sentido da declividade do telhado e área de contribuição. Através de cálculos, cheguei a uma altura do telhado de 0,44 metros ou 44 centímetros. Essa imagem do triângulo apresenta aqui o sentido da declividade do telhado, onde a ponta do triângulo apresenta onde que é a queda d'água, a direção da queda d'água. A seguir apresenta o dimensionamento das tubulações de sucção e recalque, começando com o diâmetro de recalque, onde eu calculei a vazão de recalque em metros por segundo, a hora de funcionamento da bomba por dia dividido por 24 horas. No caso, eu calculei 20% de 24 horas em funcionamento da bomba, que dá em torno de 4,8 horas. Através de cálculos dentro da NBR 10844, eu cheguei a um diâmetro de recalque de 0,003. Porém, essa medida não existe no mercado. Então, a gente adota a que existe no mercado, que é a mínima, que é de 20 milímetros. Já a de sucção, a gente usa imediatamente maior, ou seja, 25 milímetros. Aqui novamente mostro a vocês as posições das calhas, né, dos condutores horizontais, dos condutores verticais, caixa de passagem, sentido da declividade do telhado. Aqui está o dimensionamento dos sistemas de águas pluviais, com o primeiro passo sendo a área de contribuição. A área de contribuição AC1, ela chegou a distância de 38,22 metros quadrados. Já a C2, a 42,65. Essa distância seria da ponta da edificação até a caixa d'água. No meu caso, né, que eu deixei ela bem no meio da central da casa, bem centralizado, então é da ponta até a caixa d'água. Como eu dividi a edificação em 4 partes, a C1 ficou com uma medição específica, a C2 também, já a C3 e a C4 são os mesmos tamanhos, então ambas ficaram com 36,95 metros quadrados. Já o segundo passo é a vazão de projeto. A vazão de projeto é o quanto a calha suporta de água, usando como eu usei como referência o site Climate Date, considerando janeiro, porque é de 250 milímetros por hora. Antes, em 1989, era de 191 milímetros por hora de água. Porém, na nossa realidade atual, tivemos que usar a mais atual, como vocês podem ver na figura ao lado, que é de 250 milímetros por conta da grande quantidade de chuvas que existe hoje aqui na cidade de Guarulhos. Isso tendo como referência o Mirante de Santana. Já o terceiro passo é a capacidade de vazão da calha, o quanto a calha suporta de água, para não ter aquele perigo de transbordar a calha e acabar fugindo no meio das tubulações e transbordando, né? Aqui eu apresento as dimensões da calha. Eu considerei uma calha de seção retangular corte 40. Eu resolvi usar esse tipo de calha como uma margem de segurança. Como a quantidade de chuvas estão assim
muito acima da média, eu optei por essa opção para poder ter aquela, como eu falei anteriormente, uma margem de segurança. O quarto passo é a capacidade de vazão dos condutores verticais. É os condutores que saem da calha até embaixo na cisterna. Nesse caso, eu optei por os diâmetros de condutores vertical de 100 milímetros. Já o quinto e último passo é a bitola dos condutores horizontais. Como eu falei anteriormente, eu adotei condutores de 100 milímetros para todos. Em seguida, apresento o dimensionamento da bomba elétrica. Altura manométrica, com o primeiro passo sendo a altura geométrica. A altura geométrica nada mais é do que a altura que a bomba precisa elevar a água. Aqui no caso eu cheguei a uma altura de 11,5 metros. A bomba escolhida é o suficiente para jogar essa água até lá em cima. O segundo passo é o comprimento real de recalque, que é a distância exata das tubulações da cisterna até a caixa d'água em cima da edificação, que eu cheguei a 14,22 metros. E o terceiro passo é o comprimento equivalente de recalque, onde cada peça tem o seu comprimento equivalente. No caso aqui eu usei 4 peças de joelho 90 graus, uma peça de válvula de retenção e 2 peças de registro de gaveta, todas de 20 milímetros, chegando a um comprimento equivalente de 7,9 metros. O quarto passo é a velocidade e a perda de carga unitária. O que a perda nada mais é do que a diminuição da pressão da água ao longo da tubulação, onde ela fica pegando nas paredes das tubulações. E aqui, como é pouquíssimo assim, então não é quase desprezível esse valor. Aqui na imagem do ábaco apresenta a velocidade por metros por segundo, tá? E a perda de carga falada anteriormente. O quinto passo é a perda de carga no recalque, é aquilo lá que eu falei anteriormente. Como é pouquíssima perda de carga, chegando a 0,080 metros, então é quase desprezível. Já o sexto passo é o comprimento real de sucção. É o tubo que sai lá de baixo da cisterna até a bomba. No caso, foi de 98 centímetros. O sétimo passo é o comprimento equivalente de sucção, que também tem suas peças com seus comprimentos equivalentes. Aqui no caso eu usei uma válvula pé de crivo, que é a válvula que fica embaixo da cisterna, como se fosse um filtro, para não deixar dejetos subir para a bomba e acabar queimando ela. Um joelho de 90 graus, chegando a uma altura de um comprimento equivalente de 14,8 metros. O oitavo passo é a altura representativa da velocidade de sucção, que nada mais é a diferença de altura da cisterna e a bomba para um funcionamento eficiente da mesma. O nono passo é a perda de carga na sucção, que cheguei a 0,58 metros. O décimo passo é a altura manométrica, que é a diferença de altura entre o bocal da bomba e o ponto de maior elevação da água, ou seja, em cima da edificação, onde a energia necessária para bombear a água até a caixa. Que é o décimo primeiro passo, que é a potência motriz da bomba. Né? A gente faz um cálculo tudo dentro das normas. O 12º passo e o último, no caso, é a escolha da bomba propriamente dita, com os cálculos tudo correto dentro da norma, como dito anteriormente. Cheguei a uma bomba de 1/4 de cavalo, ao preço médio da bomba de 650 a 710 reais. Agora falaremos da parte elétrica da edificação, começando com a iluminância do salão comercial, que nada mais é a quantidade de ponto de lâmpada que será usado na edificação da parte de baixo da edificação, que é o salão comercial. Com os lumes do ambiente mais os lumes da lâmpada, cheguei a uma conclusão de 8 lâmpadas no salão comercial. Aqui apresenta a alocação dos pontos de iluminação, com sua distância longitudinal e transversal. Na imagem, as lâmpadas nos seus pontos corretos de distanciamento. Aqui na parte da residência, os pontos também das lâmpadas alocadas, que é a previsão de carga da iluminação do salão comercial. Previsão de cargas das tomadas, segundo o NBR 5410, aqui chegamos à potência total de tomada do salão comercial, de 3.440 watts. Em seguida, a previsão de carga do salão comercial de iluminação e tomadas juntas. Na corrente elétrica do salão, chegamos a 127 volts em 18,74 A e 220 17,45 A.
Chegando à entrada de energia padrão D4 bifásico no salão comercial. Aqui já é a previsão de cargas da iluminação do piso superior da residência. Previsão de carga total para o piso superior da iluminação em 1.600 watts. Aqui é a previsão de cargas das tomadas do piso superior, chegando a 7.715 watts. Aqui é a potência das tomadas por cômodo, tá? Cada um com sua potência específica. Aqui é a previsão de carga total para o piso superior, de 23.668 watts, e previsão de carga total, iluminação e tomadas, de 25.268 watts. Corrente elétrica do piso superior, chegando no total de 14.308 watts, 27 volts, cheguei a 66,14 ampere e 220 a 65,4 ampere. Com a corrente elétrica total do piso superior, em 131,18 ampere, chegando a uma entrada de energia padrão D6 bifásico. Aqui é a previsão de cargas por circuito do salão comercial. Aqui é a amperagem de cada circuito do salão comercial. E agora a previsão de carga do circuito do piso superior, que é a residência. A previsão de carga por circuito da residência. Nota-se as amperagens e as potências maiores por conta dos chuveiros, ar-condicionados e afins. O dimensionamento do circuito do salão comercial, cabos disjuntores e as bitolas dos conduítes. Usando o fator de correção de agrupamento e o fator de correção de temperatura, aqui mostra melhor como que será a potência final dos condutores. Aqui mostra-se qual o disjuntor correto para ser usado no circuito e qual a bitola do fio. Nesse caso, chegando a uma bitola do conduíte de 16 mm. Aqui mostra mais um circuito sendo dimensionado. Mais um circuito como exemplo. Já aqui a bitola do conduíte é de 20 mm por conta da quantidade de circuito que passa pelo conduíte. Divisão das fases do salão comercial, chegamos a barramento de 50 A e um disjuntor de 40 A. Aqui é o dimensionamento do circuito do piso superior, muito parecido com a parte do salão comercial. Aqui sendo dimensionado o circuito, a bitola do conduíte e também do cabo e o disjuntor para ser usado. Tudo ok, tudo certo. Aqui é a conclusão final do circuito. A parte da residência são 14 circuitos, então eu mostrei apenas 2 para não ficar tão longo. Como é feito os cálculos iguais para todos os circuitos, então no caso eu mostrei apenas 2 circuitos para poder diminuir o tempo. E a divisão de fase do piso superior ficou com barramento de 130 A e disjuntor de 125 por conta das grandes potências e amperagens dos circuitos. E para finalizar, eu mostro os dois pisos lado a lado, o salão comercial e a residência, com todos os traçados das tubulações e os circuitos correspondentes. Obrigado.